Rápido. Tudo bem? Como estamos, professores? Uma boa noite. Hoje é dia 2 Boa de noite, professor setembro, João. lá, 2 de setembro de 2024, aula do nível superior de treinadores, né, e nível 2, tá? Que temos aqui o pessoal do nível 2, participante, né, que faz o curso de formação de treinadores, né, para a escola de futebol, certo? Primeiramente, quero agradecer aí ao professor Felipe, Portugal, né, que está aí, demais professores que estão fora do Brasil, né? A gente quer agradecer a todos. O que eu queria dizer a respeito da aula de hoje, nós vamos abordar o tema de formação, tá, de treinadores estrangeiros, como foi já anteriormente. Então, hoje nós vamos falar do futebol de base, tá? Da formação de base do futebol europeu. Para quem aqui não conhece, eu tenho já várias literaturas no futebol, né? Ao todo são 7 literaturas. Das 7, 5 ali estão no grupo, né? Tenho 2 aqui que eu vou lançar ainda, que eu não tive tempo de terminar, mas todas elas enfatizando aquilo que vocês precisam ter como um norte, né, para ser um treinador e ter, com tudo isso, justamente aquilo que eu digo, que é os parâmetros de formação de treinadores. Tá? Então, primeira coisa que nem estava falando, tenham disciplina, sejam disciplinados. A primeira questão, o primeiro entre parênteses que nós temos no futebol, na formação de treinadores, é essa diferença na formação. E isso vem muito do quê? Do treinador ser uma pessoa disciplinada. Então, por isso que eu pego muito no pé de vocês com atitude pessoal, atitude individual, grupo de WhatsApp, entende? Pessoas que não têm disciplina, pouco vão à frente em qualquer profissão da sociedade. Você não consegue ver nenhum grande treinador que não tenha uma boa disciplina. Você não consegue ver nenhum profissional médico ou advogado que seja sem a disciplina. A disciplina, ela faz parte do teu sucesso, tanto pessoal, como profissional, como familiar, como educacional. Certo? Então, no tema de hoje, especificamente, nós vamos abordar, entende? Esse parâmetro, tirando um pouco do que já temos, né, ali na questão da minha literatura, que fala especificamente da formação de base do futebol europeu, nós vamos ter uma abordagem hoje no material aqui que eu já preparei, que já está aqui. Deixa eu só ver aqui. Cadê aqui? Formação de base. Tá aqui. Eu vou compartilhar a tela, tá? Para a gente começar a aula. Vou compartilhar a tela aqui. E aí, lembrando os professores novos, tá? Eu faço toda a introdução, tema, perguntas quando for realizar, levantar a mão, certo? E aí nós vamos evoluindo aqui o caso, tá? Vamos compartilhar a tela. Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu fechar algumas. Aqui. Já tem um papel e caneta, tá? Na mão, que vai ajudar muito vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Já vou compartilhar a tela, tá? Perfeito. Vocês conseguem ver ali a tela? Se alguém responde, por favor. Sim. Sim, professor. Ok. Depois, quem quiser, tá? Tá aqui, ó, um certificado para formação de base europeu, tá? De futebol europeu. Configuração do produto. Certificado, ó, já está configuradinho. Quem quiser depois. Tá? Conteúdo. Vamos lá.
Vocês vão clicar aqui e vai aparecer o conteúdo. Tá? Então, presta muita atenção, tá? É sobre essa aula. Se vocês pegarem o celular e deixar de lado, vocês vão conseguir ver também, tá? O celular de lado, mão de pinça, vocês acabam abrindo e assistindo ali. Ok? Então, aqui, ó, tem a introdução rápida. Estão conseguindo assistir, né? Perfeito? Meu slide, consegue ver? Sim, professor. Claro. Perfeito. Sim, professor. Então, vamos lá. Primeira questão, primeiro norte que nós temos que começar a partilhar é referente ao panorama da formação de base na Europa. Tá? Aquilo que nós falamos aqui antes da aula, o nível superior estava fazendo prova, tá? É principalmente você ter o quê? Você ter uma visão de uma formação que hoje ainda é superior à nossa, né? A formação de base lá fora é superior à nossa, não tem como negar, né? Mas estudar quais são os aspectos cruciais para que a gente possa igualar essa formação de jogadores. Tá? Então, primeira questão, a formação na Europa, ela tem duas características básicas. Primeiro, ela é muito bem estruturada, entende? Então, quando você fala no futebol europeu, você fala que ela tem realmente uma estrutura, não só física, mas uma estrutura acadêmica, certo? E outra, ela é muito abrangente. O que é esse abrangente que fala nessa primeira linha? É porque ela pega vários aspectos dentro de uma formação. Ela não visa apenas a parte técnica e tática. Ela cuida da parte emocional, entende? A parte estrutural, vamos dizer assim, do atleta em si. Então, ele não vê somente aquilo que, na maioria das vezes, aqui no Brasil, só querem, né? Mas pouco oferecem. Mas até aquilo que eu falo para vocês, no Brasil, comparando com a Europa, se começa pela formação de treinadores. Entende? Então, essa formação de treinadores tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa metodologia, tem que saber como, tem que saber por onde. Tá? Então, a estrutura dos programas de formação de base, você vai entender a primeira coisa que você sempre vai ouvir e vai guardando, que é a questão da base piramidal. Pouco se fala em questões que a maioria dos programas de formação segue a estrutura piramidal, né, como uma base para jovens jogadores e um número menor de atletas, tá, avançando para níveis superiores. Quer dizer, é um filtro, é um funil que acaba acontecendo, e nesse funil quem fica, eles tentam aperfeiçoar e aprimorar esse atleta antes de mandar acima. Não é porque deu a idade dele de jogar na equipe superior que ele avança. No sub-23, vamos dizer assim, ele geralmente acaba fazendo o quê? Acaba tendo que passar por um período mais amplo na formação por alguma dificuldade tática ou técnica, certo? Fase do desenvolvimento. Os programas são divididos em diferentes fases de desenvolvimento com foco em diferentes aspectos de treinamento com habilidades. Aí vem aquilo que eu falei. Técnica, tática, física e mentais. Vocês entenderam quando a gente fala de abrangente? Abrangente, ele vai além daquilo que vocês olham intrinsecamente. Certo? Então, você coloque ali que as fases de desenvolvimento, entende? Elas vão além da questão física. Todo mundo fala que o jogador europeu é muito bem fisicamente, que é muito... Não é questão dele ser bem fisicamente, ele é muito disciplinado desde a base para levar aquilo com profissionalismo. Entende? Então ele se torna diferente. Especialização gradual. À medida que os atletas progridem, eles se especializam em posições específicas, com foco em desenvolver habilidades específicas para cada posição. À medida que o tempo vai passando, uma coisa que eu falo muito no Brasil, o jogador às vezes começou lá com 12, 13 anos, era zagueiro, de repente ele está como atacante aos 15. Pode notar, tem muito jogador, um que eu falo muito é o caso foi aluno nosso do nível superior,
formando da primeira turma, que foi o professor Ney. Não sei se vocês lembram, lógico, a maioria aqui lembra, né? Do professor Ney. O professor Ney, ele era meia-direita, o professor Ney. Não sei se vocês acompanharam um pouco a história dele. Ali antes, até mesmo do Corinthians, do Inter, ele era meia. Aí o que aconteceu? Com o tempo, ele se adaptou na lateral. Entende? Então, isso é um trabalho de muita constância ao longo do tempo, para ele ir se especializando numa posição e também ganhando experiência para com aquela. Certo? Quando a gente fala da integração com equipes profissionais, é um outro tema que eu quero abordar aqui. Essa fase de transição. Entende? É muito importante vocês entenderem. Por quê? Existe uma transição do projeto social para o futebol de base, do futebol de base para o profissional. Todos eles têm etapas a serem cumpridas. Todos eles têm especificamente quadrantes que o jogador tem que atingir, que é aquilo que a gente estava falando aqui. Questão tática, a questão técnica, a questão que abrange toda a estrutura, não só física, tática, técnica, emocional. Entende? Então vocês têm que se ou se estarem integrados a isso. Entende? Porque não tem como o jogador chegar no futebol profissional e ainda ter que treinar o quê? Toque curto, lançamento mais longo. Entende? Ele tem que chegar no futebol profissional já sabendo, porque a média ali pela categoria de base, 14 anos acima, entende? É uma longa jornada de 6 anos até o 20, ao 21, ao 22, ele já está no elenco principal. Então, ele passa por esse processo. O que nós precisamos hoje na formação de treinadores é entender todas essas etapas que nós temos. Certo? Rapidamente, professor Felipe, boa noite. Oi, boa noite, Rui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só uma introdução rápida. Não quero também esticar muito, porque é um assunto muito que envolve diversos fatores, né? Eu que já trabalhei aqui na base em Portugal e desde a escola, né? Acredito que o Rui sabe do meu percurso. Eu já treinei todas as categorias, né? Desde o sub-6 até o sub-23, até o profissional no futebol de praia, onde foi meu primeiro teste no profissional, onde fui campeão invicto, né? Sem perder nenhum jogo. Acontece é o seguinte, em termo europeu, a nível de treino, a nível de especificidade, vamos pegar um exemplo no Brasil, a ginástica. Para quem não sabe, tem a treinadora de ginástica do Brasil, ela é europeia. Ela implementou o sistema europeu. Se não fala, ela é da Croácia. Ela já está quase 30 anos já, porque todo mundo elogia a ginástica do Brasil, que tal. Tudo bem, temos talento na ginástica, só que deixaram ela implementar o sistema europeu na ginástica. Então, é uma treinadora croata que é responsável pela ginástica do Brasil há mais de 30 anos. Então, o que nós podemos levar de exemplo como isso? Não é que, então nós estamos trabalhando errado, não. É o que o Rui falou, é a disciplina. Nos Estados Unidos tem disciplina e investimento. Os Estados Unidos era para ganhar todas as medalhas nas Olimpíadas sempre. Por quê? Tem estrutura, investimento e disciplina. César Cielo, do Brasil, ganhou a primeira medalha na natação porque treinou nos Estados Unidos. Ele não treinou no Brasil. Então, assim, a Alemanha, o Rui sabe que eu tenho esse artigo, posso mandar para vocês. Quando a Alemanha planejou de ganhar a Copa 2014. Acho que eu te mandei, né, Rui? Aquele artigo que mostra todas as frequências dos jogadores, as seletivas que foi feita, todas. Fizeram um estudo com toda a base da Alemanha inteira para ganhar aquela Copa. E em 2006 já tinha uma projeção que o Klinsmann, depois que era assistente, né, o Joaquim Löw era assistente do Klinsmann, depois ele assumiu a equipe. E na Holanda fizeram a mesma coisa. O assistente do Van Gaal depois virou o treinador. Então, assim, essa transição na Europa é muito bem preparada, é muito bem estruturada. No Barcelona, a partir dos 15, 16 anos que joga competição. Antes disso, não joga. Igual o exemplo que o Luiz Gustavo deu,
Na Europa você nunca vai ver acontecer isso. Na Europa, os jogadores são capazes de parar o jogo enquanto os pais não param, Rui. Não, fizeram isso Uhum. aqui com o Barcelona e o jogo, acho que com o Málaga, na base. Os meninos pararam porque os pais estavam discutindo. Ah, então não vamos mais jogar. Os meninos mesmo pararam de jogar enquanto os pais não paravam a discussão. Então, isso mostra um pouco a diferença. Não é que estamos atrás, não temos talento, temos. Só que estamos, como o Rui falou, está mal trabalhado, está mal gerido, está mal disciplinado. E só para fechar, o que é um exemplo de disciplina europeia? Eu tenho muita ligação com o futebol alemão. Né? Minha esposa é alemã, eu já fiz recrutamento, falo isso em primeira mão, que já participei de recrutamento no Borussia Dortmund, na seleção da Alemanha, inclusive. E, e, eu, e todos esses recrutamentos eu recebi e-mail. Então, ser disciplinado é responda o e-mail. Isso é uma coisa que a gente não faz. Ah, o clube não respondeu, tá, mas respondeu depois que não foi aceito, não sei o quê. Responda. Ah, o meu chefe manda e-mail todo dia, responda todos os e-mails. Eu tenho um chefe, o meu último chefe, quando eu estava na Academia Esporte, só para fechar falando disso de e-mail, é o professor que está hoje na Faculdade de Motricidade Humana, doutorado e tal, foi supervisor do esporte. E eu lembro que ele mesmo falando de mim, falou: Felipe, você respondia todos os e-mails. Tudo que eu respondi, tudo que eu mandava, você respondia. Então, essa disciplina que está nos faltando. Tá? Eu falei da ligação com a Alemanha, depois eu posso mandar o artigo para o Rui de novo, aí, depois ele manda aí no grupo para vocês verem o estudo que eles fizeram. Então, falta essa disciplina nossa. Então, podemos implementar alguma coisa própria no Brasil? Podemos, mas aí tem aquela parte cultural, que é que eu e o Rui bate na tecla, né? Aquela vaidade, enfim. Então, temos que mudar muita coisa ainda. Algumas coisas já melhorou bastante, outras têm que melhorar. Perfeito. Então, vocês entenderam? Esse é a grande questão que nós temos hoje, é justamente essa, a parte que se torna o essencial, que é a disciplina. Entende? Então, isso é muito importante para nós fazermos o quê? Nós temos um diferencial na formação. Tanto é, haja visto, né, o que falamos agora, essa questão de trazer sempre treinadores de fora. Entende? Então, nós temos que mudar isso. Eu vou dar um gás agora, tá, pessoal? Esse tema aqui tem aqui uma longevidade assim meio grande, aqui com temas e muito meticuloso, tá? Deixa eu aqui só um pouquinho. Ajeitar aqui essa janela. Aqui, perfeito. Aqui o outro tema, adiante, né? O papel das academias de futebol na formação de atletas. Primeira questão, ambiente de aprendizado. Segunda, treinamento técnico e tático. Preparo físico e mental. Na Europa já se tem esse consenso. Você fala preparação física e preparação mental. Já é consenso. Não se fala em preparação física sem falar a parte emocional. Então, preparação física e mental. Cultura de desenvolvimento. Aí eu vou minuciar aqui para vocês algumas questões. Né? As academias oferecem um ambiente estruturado e dedicado ao desenvolvimento de jovens, como campos de treinamento adequado e profissionais qualificados. Profissionais qualificados. É o ponto que eu quero que vocês tenham, entende? Isso aqui. Então, é isso, por isso que vocês estão sempre estudando, para vocês se qualificarem e poder transmitir melhores questões táticas, técnicas e preparo físico e mental. Embora a parte de preparação não é de vocês, mas vocês têm que ter noção, certo? As academias incorporam programas de treinamento físico e mental para fortalecer os atletas e promover a disciplina. Olha aqui, nós estávamos falando anteriormente. Promover a disciplina. Isso, pessoal, é um ponto muito importante. É uma coisa que vocês, até o final do curso superior,
vocês vão escutar ao bater muito nisso, que é sempre essa questão que nós colocamos sobre você formatar não apenas atletas, mas jovens disciplinados. Certo? Aqui que vem agora aquelas questões que até anteriormente nós tivemos vistas, que era o quê? Método de treinamento utilizando a formação de base de atletas. Tá? Treinamento de força e condicionamento. Isso aqui é monitorado e acompanhado individualmente. Tá? Exercícios específicos para fortalecer músculo, melhorar a resistência, priorizar o desenvolvimento de força, potência e flexibilidade. Vocês estavam numa aula que eu falei sobre flexibilidade, sobre alongamento? Você olha aquela criança que anda com a perninha curva, ele não anda assim, ó. Ele anda com a perninha curva, ele tem atrofia de posterior. É uma criança que desde novo você tem que alongar ele. Isso prejudica na questão de força e potência. Então, por isso que quando você sempre vai ler questões atreladas a força e condicionamento físico, você vai ver sempre essa palavra flexibilidade. Entende? Então, sempre guarde esses pontinhos chaves. Sempre, sempre, sempre. Tá? Treinamento técnico e tático, desenvolvimento das habilidades específicas no esporte e também abordamento de questões técnicas e táticas. Isso é a maior abordagem do futebol europeu. Entende? Tenham sempre como nota isso. Entende? Questão tática, questão técnica é fundamental quando nós falamos sobre, especificamente, estar desenvolvendo uma equipe, estar desenvolvendo um jogador, um atleta de formação. Ele tem que ter esses parâmetros. E é o que vocês vão começar a ter para com os seus atletas. Né? Que eu falei, conforme a gente vai estudando, tá? Obviamente vocês já vão conseguindo ter um direcionamento para emprego da metodologia. Tá? Vocês estão vendo bem o slide, pessoal? Perfeito? Professor Luiz Gustavo? Sim. Tranquilo, professor. Então tá certo. Treinamento mental psicológico. A questão que eu falei para vocês da última Copa do Mundo, que os atletas europeus, os atletas das outras nacionalidades já vieram muito mais preparados, mental e psicologicamente. Pergunto, qual que foi uma das últimas seleções a chegar na Copa do Mundo, na última? Quem me responde? Brasil. Para variar, a seleção brasileira. Né? Então, o que eu falo? Todo esse ambiente de preparo, todo esse ambiente que tem que ter em volta do jogador, tá? Para que ele concentre a sua mente, canalize as suas energias numa competição, existe essa questão que é denominada a parte de preparo mental. Você está concentrado para aquilo. E isso que eu falei naquela época, os alunos mais antigos aqui sabem, nós abordamos muito esse tema, que as questões ligadas aos jogadores de outras nacionalidades, né, estavam muito bem adiantados no quesito emocional. Tanto é que é o que eu falo. Falo também aqui por último a Olimpíada. Você via mais os brasileiros chorando, os outros que perdiam, né, emocionalmente controlado, tudo. Então, não é só questão de diferença, pessoal, de cultura. Entende? Não é questão de diferença de cultura, mas é questão de diferença do quê? Quem me responde? Emocional, Formação. Formação, do preparo. Entende? Então, tem que sempre ter isso. Tem que sempre haver isso. Se você consegue, entende, ter isso na sua formação, na sua entrada, tá? Vocês conseguem, entende, interpelar com que o atleta tenha, ao longo do passar dos anos, esse controle emocional. Por isso que eu falo que no Brasil as coisas estão indo de malas a piores, né? Jogo aí da Série A, o pessoal, uma expulsão, o cara perde a bola, vai lá, agride o outro, e assim vira aquela confusão.
Entende? Por isso que eu falo, a preparação ela tem que vir da base. Quando já é jogador profissional, aí fica muito difícil você tentar, né, consertar alguma coisa. Fica muito difícil mesmo. Certo? Vou dar um gás aqui à frente. Desenvolvimento técnico e tático. Vocês vão escutar a aula toda. Desenvolvimento técnico, tático, físico, emocional. Vocês vão escutar isso aqui a aula toda praticamente. Tá? Domínio da técnica. O treinamento técnico é crucial para o desenvolvimento dos atletas de base. Além de exercícios específicos, aprimoram a técnica e a execução de movimentos. Uma coisa que eu quero falar para vocês desse tópico. Não é apenas você treinar o passe. Não é apenas isso. Você tem que colocar treinos. De que forma para ele aprimorar esse passe? De que forma? Eu faço a segunda parte do texto. Professor Vitor? Não? Professor Carlos? Em situação de jogo, simulação de jogo real? Perfeito. Você treina o toque. Fez um treino de toque lá, fez o teu treininho de intensidade, fez o teu treino de curta, média e longa. Depois nós vamos fazer o quê? Vamos fazer uma situação real de jogo. Especificamente treinando situações para que ele possa desenvolver aquilo que você fez de preposição de treino. Compreendem a diferença? Treinar, guarda essas duas palavras. Treinar e aplicar. Entende? Treinar e aplicar. Todo treino de vocês, treinar e aplicar. Treinou chute a gol? Vamos dar um exemplo esporádico. Treinou chute a gol? Vamos fazer, então, um ataque contra a defesa. Entenderam? Então, treino direcionado, né, professor? Desculpa. O treinar, você sempre vai fazer o quê? O treinar e aplicar. A palavra mestre para uma boa equipe técnica e tática, qual é? Qual é? Treinar e aplicar. Coloquem isso na carreira de vocês. Treinar e aplicar. Sempre. Por isso que na Europa muito pouco se faz a preparação física. A preparação física visa o quê? Fortalecimento, uma das questões. Flexibilidade, força, explosão. Entende? Por isso que você vê atletas correndo 110 minutos. Entende? Quando o foco ele está aqui tão dentro do jogo que muitas vezes ele até esquece que ele já correu 13, 14, 15 quilômetros numa partida. Porque o jogador não tem que estar com a cabeça nisso. Ele tem que estar com a cabeça o quê? Um foco positivo. Entende? Então, essa palavra levem o resto da vida. Tá? Voltando aqui, uma outra questão, compreensão do jogo. Já vou aqui no que me interessa. Compreender as regras e estratégias do esporte, analisar o jogo e reagir às mudanças de ritmo e no posicionamento do adversário. Conceitue isso com o quê? Primeira questão, que eu vou falar que é pessoal, não é acadêmico. Jogador, ele está muito confortável quando ele está ganhando uma partida. O jogador brasileiro, principalmente. Entende? De repente, você toma o gol. O que acontece durante a partida? Você vai ter que dar mais intensidade e muitas vezes mais volume. Então, tem uma mudança brusca. O ritmo de jogo de quem está ganhando não pode baixar, não pode perder o foco, mas muitas vezes começa no placar ganhando, toma o gol do empate e toma a virada. Por quê? Porque o outro, a equipe, motiva quando faz o gol do empate. Quando você toma o gol de empate, muitas vezes você toma o segundo gol. Se a tua equipe não reagir psicologicamente para fazer o segundo, você vai tomar o segundo gol. Por isso que tanto se fala em controle emocional. Por isso que ele tem que estar atrelado ao quê? Ao seu dia a dia. E essa questão de mudança de ritmo de jogo é totalmente aplicável às questões emocionais. Por quê?
Quando está no início da partida, é um desgaste. Quando você toma um gol, é outro desgaste emocional. E, infelizmente, vocês sabem que nós temos esse problema de, às vezes, tomar um gol e não conseguir ter emocional para ir recuperar novamente. Entende? E isso tudo é trabalhável. Então, temos que adaptar o jogador de futebol a mudanças repentinas durante uma partida. Mais, que nem falam, mais intensidade, menos, não interessa. O que me interessa é a questão psicológica de reação. Porque a tomada de decisão do jogador de futebol está, sim, atrelado às questões emocionais. Não só aos aspectos que são treináveis, vamos dizer assim. Nós temos que ter isso na consciência. Entende? O jogo acelera, desacelera constantemente, e as mudanças que nós temos referente a questões emocionais são muito grandes. E afeta, sim ou sim, aonde? Na questão de tomada de decisão do atleta. Por isso que às vezes você vê um gol fácil e o cara errando. Certo? Professor Luiz Gustavo? Não, professor, diante disso aí que o senhor está falando, eu estava assistindo, acho que para mim foi um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até agora que eu pude assistir, e Botafogo e Fortaleza no sábado. É justamente isso aí que o senhor está falando. Os dois times, eles não deixam o adversário deles nem respirar. Botafogo, então, nem se fala. É uma intensidade de jogo que o adversário não tem tempo para respirar. Quando eles vê, o Botafogo já está em cima, já está buscando a recuperação da bola. Uhum. E assim, foi um jogo bonito, o Botafogo ganhou o jogo, mas foi um jogo bonito de assistir, porque tanto o Botafogo ele atacava, mas também o Fortaleza não dava mole, ele respondia da mesma forma. E o A jogo mesma de moeda. estratégia dos dois treinadores foi muito legal de ver e poder perceber que tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui em aula, quando nós vamos assistir na televisão e a gente memoriza aqui em aula, a gente consegue perceber dentro dos jogos. Então, só esse parabéns aí para o senhor aí pelas aulas que tem nos ensinado. Não, e parabéns para vocês por estar procurando o caminho, né? Procurar o caminho é tão importante, né? Que assim como vocês têm a questão da aplicabilidade, também a aplicabilidade se coloca para a formação. Estudar e aplicar. Tá bom, meus queridos? Então, é muito boa essa parte, tá? Deixa eu ir aqui a professor Vitor, rapidamente, por favor. Professor Rui, eu tenho um exemplo muito grande com a cultura do Real Madrid, né? Você vê a força mental que dentro do clube, a gente vê essas duas últimas Champions que o Real Madrid ganhou, com aquela questão que casa muito com essa questão psicológica. Além da questão, é uma cultura dentro do clube. Você... porque aí eu vejo termos como, porque o Real Madrid tem pacto da Champions. Não, isso é cultural dentro do clube, né? Essa força mental dos atletas, o cara já chega com essa força mental. E você também tem um lado do treinador que é muito experiente. Você vê essa maturidade psicológica dentro da equipe. Tanto que você vê as últimas principalmente a Champions que o Real Madrid ganhou em 2022, o Real Madrid, todos os jogos sendo dominados. Aí a equipe não conseguiu vencer, matar o Real Madrid no confronto, e é o Real Madrid sabendo, muito consciente do que fez. Quando o Real Madrid conseguiu fazer o primeiro gol, psicologicamente, inclusive a gente tem um exemplo na semifinal. O Real Madrid ganha o jogo contra o Bayern de Munique nos minutos finais. O Bayern não conseguiu matar o Real Madrid, teve a oportunidade, o Real Madrid foi lá, empatou o jogo, aí você já tem aquela consciência, por já saber a mentalidade do clube, cara. Os caras vão... E é impressionante que entra jogador, sai jogador, e a mentalidade é porque é cultural dentro do clube. Isso me chama muita atenção de um exemplo na equipe do futebol europeu. Tem outro exemplo, professor, que eu
de uma equipe que eu venho acompanhando há algum tempo, a seleção francesa, né? Que é hoje campeã do mundo e vice-campeã. A maturidade que eles tiveram, eles não ganharam a Copa, mas de reverter o 2-0 contra a Argentina, de reverter o 3-2, foi algo que me chamou muita atenção. A força mental que a seleção francesa tem é algo assim muito, muito interessante. Então, são dois exemplos que casam muito com o que o senhor está falando em sala de aula. Perfeito, professor. Por isso que eu falo, sempre nós vamos ver, tá? Seleções na questão europeia, né? Tendo sempre o quê? Essa força emocional. Sempre vocês vão ver. Não tem, olha, pode cair o céu, a terra, o mar, vocês vão ver sempre que eles se superam. Entende? Do nada fazem um gol de empate e vão lá e ganham nos pênaltis. Eu estou falando de quem? Quando eu digo isso? De quem, meus queridos? De quem que eu estou falando? Especificamente? Hã? Professor. Aguenta, resiste, entende? Toma, vamos falar assim, sufoco a partida inteira, perigando tomar mais um gol, recua para sair no contra-ataque e ainda faz o gol e sequencialmente ganha nos pênaltis. Isso, pessoal. Atlético de Madrid, pastor? Também, Croácia, eu queria falar do Atlético de Madrid, mas o que eu mais uso como parâmetro é sempre a questão da seleção. Né? Por quê? Por que eu bato tanto? Porque é nada mais, nada menos do que vamos dizer assim, o laboratório. Né? O laboratório do futebol. Entende? Sempre vai ser o quê? As Copas do Mundo. Então, sempre quando você quiser saber como é que está a evolução, entende? Num determinado esporte, é sempre o quê? Você vai pegar sempre a atividade principal, a atividade mundial dele, entende? E isso você vai sempre ter como base os grandes eventos. Entende? Então, isso vocês guardem sempre, tá? Que a Copa do Mundo é a nossa Fórmula 1 para os nossos carros. Entende? Tendo isso como consciência, todo mundo fica sempre atento àquilo que vai acontecer, àquilo que está se destacando mais. Tá? Bom, pessoal, vou passar aqui mais um. Vamos aqui. Quando nós estamos na questão da importância do desenvolvimento físico e mental da formação de atletas de base, uma coisa que você tem que ter ali como subtítulos. Desenvolvimento físico é fortalecimento muscular, flexibilidade, velocidade, resistência e coordenação motora são essenciais. Nesse tópico aqui, o que pouco nós frisamos no futebol? Qual é? Desenvolvimento mental, professor. Também, mas tem uma outra questão aqui. Desenvolvimento motor. Ainda vejo jogadores, tá, que têm uma certa dificuldade de locomoção dentro de campo, não só para as laterais, na mudança repentina de direção, mas também quando correm em linha reta, ou quando conduzem a bola, muitas vezes com a cabeça baixa. Tá ok? Então, isso dentro daquilo que nós sempre comentamos aqui em aula, estamos hoje enfatizando, fortalecimento muscular, prevenir lesões. Vou falar uma coisa clínica para vocês. Sabe por que a gente fortalece tanto membros inferiores do atleta? Qual seria a opinião de vocês? Por que a gente fortalece tanto perna? A perna, vocês sabem, é abaixo do joelho, né? E por que a gente fortalece tanto o membro inferior? Coxa, perna. Por que a gente faz tanto fortalecimento? Por que tem que fortalecer? Qual seria a opinião de vocês? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão, professor. Professor Luiz Gustavo. Professor,
para poder aumentar o poder de resistência dele, prevenir as Sim. lesões? Prevenir as lesões. Professor Raimundo? Professor, além do que o professor Luiz Gustavo falou, é porque a maioria das ações é com a bola, é com os pés, né, com os membros inferiores. E eles precisam estarem fortes e ter bastante flexibilidade com elas, não é isso? Sim, mas além disso, proteção das articulações. Articulações. Pode ser. É isso Porque, mesmo. não é pode ser, professor Raimundo, é clínico, isso é clínico, a clínica é soberana. O que acontece? Lógico, você vai treinar na preparação física toda essa questão, né? Força, potência, explosão, resistência, mas principalmente aquilo que é proteger as articulações. Entende? Você vai ver que o jogador melhor condicionado, ele tem menos lesões. Melhor condicionado, que eu digo em todas as subpastas. Treinamento correto, a preparação física, tênis adequado, tudo que vocês quiserem colocar. Só que tem que se colocar na cabeça que quanto melhor a sua preparação física, melhor é a vida útil do atleta. Vocês pegaram uma entrevista do Ronaldão? Ele falando de preparação, aquela da época dele, que já passa a ser época antiga, né? Aí é 22 anos, já vamos dizer que já não é a mesma preparação. Ele falando. Então, ele talvez, se a preparação física naquele tempo fosse como é os estudos de hoje, ele poderia até jogar um pouco mais. Entende? Professor Breno? Boa noite, professor. Professor, o senhor está falando sobre articulação e uma coisa que eu botei uma meta no Sub-15 que eu estou trabalhando agora, que eu peguei sempre do senhor, uma aula até antiga aqui que o senhor deu, eu comecei a trabalhar bastante com as band, com os atletas, e deu resultado. Tanto que o fator de lesões deles diminuíram e tem o que eu acho que uns 9 meses que eu não tenho um atleta lesionado. Nenhum atleta, nada, nenhum. Entendeu? E uma outra aula que o senhor deu sobre resistência, não, foi... Esqueci o nome da palavra aqui. Nós chegamos agora em 3 competições e estamos na última agora, que é na semifinal, mata-mata, né? Que é a semifinal. Nosso Sub-15 aqui em Brasília chegou em todos. Não sei se o senhor lembra daquele chaveirinho que jogava no Flamengo, o Evandro, lateral direito. Não sei se ele deixou, mas de nome assim. Então, ele jogou com o Romário, foram campeão. Ele estava agora lá e o filho dele está lá no Sub-14, né, com a gente. Ele teve lá, ele ficou louco com o centroavante da gente. Inclusive, eu mandei até o vídeo lá pro senhor, o trabalho dele. Tem 14 anos, 1,88 m, nosso centroavante. Ele ficou doido, ele falou, rapaz, o que você está fazendo com esse Sub-15? Falei, é um estudo que eu estou pegando aí. E o menino puxou o pai? Não, professor, esse, o Evandro, o filho dele, 14 anos, é bom. É um volante bom. Entendi. Bacana. Professores, deixa eu abrir aqui o outro. Aqui, já está visível, acho que para vocês aí. Desenvolvimento mental. Aquilo que a gente já falou, concentração, foco, disciplina. Uma coisa que vocês saibam, a disciplina, ela está dentro do foco mental. Quando fala trabalhar o mental, automaticamente já sempre tem que ver essa palavra, tá? Da disciplina. Entende? Se ou se tem que ter a palavra disciplina dentro do foco emocional. Tá? Não esqueçam disso, professores, porque são umas questõezinhas assim que não pode fugir do dia a dia. Tá? Aí vem aquela questão. Papel dos treinadores na formação de base. Tá? Muito importante isso aqui. Desenvolvimento individualizado. Aí vem tudo aquilo que o nível superior, que já está se formando, já estudou. Desenvolvimento individualizado, desenvolvimento tático e técnico, desenvolvimento físico e mental, motivação e apoio, tem que ter.
Mas quando eu falo a formação de base e eu coloco o dedo na palavra desenvolvimento individualizado, né? Lembre que os treinadores são responsáveis por criar planos de treinamentos personalizados que atendem a necessidade de cada atleta. Então, essa é a nossa questão micro. Entende? O macro, que é o coletivo, cada pedrinha que forma essa montanha é da individualidade de cada um. Depois só precisa sincronizar com o coletivo. Então, é o micro sempre tendo a importância, principalmente na formação de base. Entende? Então, lembrem sempre disso. Tem que, na formação de base, na equipe de vocês, ter um treino personalizado. Eu treino dificuldades de grupo, dificuldades dos meus elos principais do grupo, daquilo que me enfraquece e daquilo que fortalece. Mas o meu micro, que é o treinamento individual, é que fortalece o quê? O que ele fortalece? O macro, professor. O macro, entendeu? Quando eu falo de desenvolvimento técnico e tático, eles ensinam as habilidades essenciais do esporte, como técnicas de jogo, estratégias e fundamento. Quando eu falo muito para vocês treinar e aplicar, isso serve para qualquer parte do ensino, do treinamento de vocês. Entende? Então, uma coisa que eu falo, tenta sempre, professor, sempre, quando fizer desenvolvimento técnico e tático, fazer aplicabilidade. Treinar e aplicar. Treinar e aplicar. Nunca faça um treino técnico ou tático e não faça aplicabilidade. Porque quando você faz, você aplica naquele dia e ele desenvolver aquilo que ele aprendeu, o jogador começa a ter uma melhora na tomada de decisão. Entende? Então, coloque isso como base. Tá? Sempre. Eu estou, às vezes, aqui no celular, tem professor que não conseguiu entrar. Alguém mais teve dificuldade para entrar hoje? É que teve uma atualização do Google Meet, tá? E vocês têm que ficar muito atento quando vem aquela mensagenzinha. Atualizar, vocês têm que sempre estar atualizando. O Google Meet, quando você não atualiza, meu amigo, vira um problema. Desenvolvimento físico e mental, nós já falamos, né? Mas especificamente quando se fala a questão, os treinadores, eles supervisionam o condicionamento físico dos atletas e promovem a saúde mental e emocional, como lidar com a pressão. Principalmente isso que aconteceu nos jogos aqui, que os professores estavam conversando, né? Referente à briga, à arbitragem, pai gritando da arquibancada, isso e aquilo. E os pais muitas vezes não sabem que isso aí só prejudica na formação. Mas o treinador, ele tem um papel crucial nisso. Entende? O papel do treinador, eu digo, é mais que um pai, muitas vezes. Entende? Porque você é e sempre será um gestor de pessoas. Não que o pai não seja. Mas é que muitas vezes o pai não tem aquele feeling, entende? De pegar, tipo, corrigir o menino, entende? De falar alguma coisa para ele que pode, de repente, ser melhor. Às vezes é sempre alguém de fora. Entende? Sempre alguém de fora vai fazer melhor ou vai falar melhor e dar muitas vezes uma opinião daquilo que o pai não está vendo, muitas vezes, porque você sabe, todo pai é técnico, todo pai é preparador físico, todo pai, o brasileiro, ele é tudo. Né? Ele tem essa qualidade de querer falar em tudo quanto é área, mesmo sem conhecer. Não digo se é qualidade isso. Mas o que acontece? Até mesmo para explicar para o pai essa questão de desenvolvimento emocional e físico do atleta. Tem que ser o treinador. Para isso, temos que estudar, né? Para que possamos orientar. Né? Motivação e apoio, oferece apoio psicológico e motivacional para que os atletas superem e atinjam seu potencial máximo. Uma coisa que eu falo desse tópico. Jogador que muitas vezes está perdendo muito gol. Qual é a solução? Levante a mão. Jogador que está perdendo muito gol, chega na hora, treme. Qual é a solução? Professor Raimundo? A solução, professor, é trabalhar principalmente finalização com ele, né? Trabalhar bastante finalização para que ele possa melhorar, né? Professora Raquel?
Acredito, professor, que falando assim no populês, aquela tomada de decisão no mano a mano, né? No X1 contra goleiro, por exemplo, no caso de futsal, e aí no campo mais a finalização direta. Perfeito. Professor Tarcísio? A parte micro, né, professor, tem que ser trabalhado, né? Em tudo, eu acredito que... Bem específico. Uma resposta curta, mas para ser pensada. Professor Tobias, rapidamente, por favor. Professor, não só apenas essa parte de finalização, mas identificar também essa questão psicológica do jogador. Por que ele está perdendo gol? Não, mas já é. O que você vai fazer, professor? Já deu o problema. O que você vai focar? O que você vai dar como trabalho? Na parte técnica e também na parte mental do atleta. Perfeito. Professor Tarcísio, eu também? Já falei. Neudir, professor Neudir? Neudir. Pode falar, professor Neudir? Não? Professor Jesus? Professor, boa noite. Desenvolvimento individualizado primeiro e depois desenvolvimento técnico e tático. Perfeito. Professor Valdo? Professor, nós estamos disputando aqui uma competição e aí tem um garoto, nosso atacante, ele é muito forte, ele é um garoto centroavante que joga mais centralizado. Só que no domínio dele, ele dominava a bola, na hora de chutar, de finalizar, a finalização dele estava ruim. Então eu peguei 3 cones, fiz o triângulo para ele e tocava, e fiz o trabalho de passe entre ele se posicionava dentro dos 3 cones e fazia o giro e batia. Só que ele começou aprimorar o chute, só que eu peguei 2 fitas, eu coloquei uma fita medida a trave e coloquei de 1 metro. Peguei uma fita, coloquei de cima a baixo, dos 2 lados, tanto no canto como no outro, e coloquei ele para ficar finalizando. E agora ele tá indo bem, graças a Deus, agora uns 3 jogos ele fez 4 gols. Na sua opinião, o que você trabalhou? Porque você fez um trabalho bom, mas aí que eu falo, nós brasileiros somos muito instintivos, isso é bacana. Sem querer, às vezes a gente instintivamente, sem pensar, eu trabalhei o certo. E o que você trabalhou? Uma coisa que ele estava pegando... o que você trabalhou, professor? O que você trabalhou, na sua opinião? O que eu trabalhei, o domínio dele e a finalização, ele chutar. Mais do que isso. Ele não tinha um domínio bom da bola. Geralmente ele ia dominar e se perdia, caía. Aí Sim, perfeito. Por isso que eu falo, eu gosto muito quando vocês falam. Vocês fazem uma coisa que vocês nem imaginam que vocês estão fazendo. Sabe, professor Valdo? Você fez a coisa corretíssima. Você deu confiança para ele, além do técnico e o tático. Você não percebeu, mas você deu confiança para ele. Por isso que eu falo, o brasileiro ele é muito instintivo, ele acerta pela intuição. Você viu o problema, detectou o problema e foi trabalhar a individualidade. Quando eu falo individualidade, quais são 4 preceitos do treino da individualidade? Quem me responde? 4 conceitos do treino individual. Quem me responde? Levanta a mão. Parabéns, professor Valdo, tá? Já falo contigo. Quais são? Vamos? Professor Edenilson? Trabalhar o micro, professor? Não, sim, mas quais são os princípios ativos do treino individual? Professor, vou responder, mesmo leve ou não. Só um pouquinho, professor Raimundo. Eu acredito que seja fundamento tático, técnico e mental. Então, por isso que eu falei que o professor Valdo fez o certo. Vocês entendem por que eu falei que o professor Valdo fez o certo? Trabalhou o mental, trabalhou o físico, trabalhou o tático, trabalhou o técnico. É o princípio do treinamento individualizado. Entende? Então, por isso que eu falo, acreditem muito no instinto de vocês. Porque o brasileiro, vocês que são novinhos, não tanto, tá? Nós aqui na meia idade, que temos mais passado do que futuro, como diz por causa da idade, quem viu o Romário jogar,
quem viu o Ronaldo, quem viu o Ronaldinho, né? Nós que vimos os grandes jogadores atuarem instintivamente, a gente vê que as qualidades individuais eram únicas no planeta. Entende? Então, quando você vê as seleções, até mesmo o dia de 82, a qualidade foi única também, né? Mas eu digo assim no aspecto geral. Você olha, você vê que está faltando alguma coisa, eu tenho que consertar isso. Então, por isso que eu falo, falta a formação acadêmica para a prática. Quando você entende aquilo que você está fazendo, você melhora ainda. Eu estou fazendo isso. Não, mas eu só quero melhorar que ele faça gol. Sem querer, o professor Valdo treinou o que era necessário. Vocês entenderam? Então, por isso que tem que ter, sim ou sim, a parte teórica dentro da prática. Para eu ter uma melhor organização, até mesmo de pensamento e também aquilo que eu sempre falo, aplicação. Entende? É muito bacana, é formidável. Formidável. Tá? Aqui um pouco mais à frente, já estamos quase na 80% da aula, tá? Integração de base com equipes profissionais, isso aqui já ao longo, fazendo tudo aquilo que nós já estudamos, tudo aquilo que já entrou na cabeça. O jogador está ali, 18 anos, vai ter um potencial incrível, entende? É uma coisa que daí você tem uma outra etapa de política para fazer essa integração com uma equipe profissional. Observação e avaliação, treinamento com as equipes profissionais, observa jogos talentos em jogos, treinos, avaliando o seu potencial. Programa de estágio, atletas promissores podem participar de programas de estágio, treinando com equipes profissionais e aprendendo com jogadores experientes. Contratos de desenvolvimento. Clubes podem oferecer contrato de desenvolvimento para atleta de base com grande potencial, garantindo um caminho para o profissionalismo. Eu vou falar desse último aqui. O jogador brasileiro não aceita. Muito difícil. Você pega um garoto, às vezes, de 19 anos, que você sabe que tem que dar uma pegada nele ali mais forte, aí, às vezes, você coloca ele num time de segunda. Ele não quer ir. Entende? Às vezes vai para uma equipe de segunda divisão e muitas vezes sabe o que acaba acontecendo? Esse jogador acaba desenvolvendo mais. Entende? Então, coisas que muitas vezes ele passaria numa segunda divisão, jogando um campeonato menor, propriamente dito, muitas vezes anos à frente que ele teria do que? De experiência. Entende? Quando aqui essa palavra que o pessoal fala estágio, o pessoal do Brasil não entende muito, mas o estágio nada mais é do que você fazer uma passagem por uma equipe de cima. Entende? Tipo, mais programado, vamos dizer assim. Entende? Tipo, um programa que você vai fazer o quê? Passar uma pré-temporada. Ó, fulano, você vai passar a pré-temporada no profissional. Para ir se habituando, para ir vendo e pegando treino. E muitas vezes na pré-temporada as equipes estão em formação. Tem atleta que está vindo de lesão, atleta que está parado, atleta... Então, às vezes, esse jogador encaixa e até auxilia. Isso é um programa de treinamento. Isso seria um estágio. Só que essa palavra não é muito usada aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de estágio. Observação, treinadores estão sempre integralizados, tá? A essa questão das equipes das categorias inferiores, tá? Desafios e obstáculos enfrentados na formação dos atletas de base. Aquilo que nós temos no Brasil e fazemos há muito, né? Que é enfrentar a falta de dinheiro, né? Falta de investimento, pressão por resultado, uma coisa que eu acho horrível no Brasil, que atrapalha muito, pressão por resultado. Não só para o treinador, não só para o jogador, mas para o treinador. O treinador não tem tempo de formar uma equipe com tanta pressão para o resultado. Mas também falo uma coisa para vocês. Muita questão que bate com essa questão de pré-temporada, 30 dias, de não ter um planejamento para o ano seguinte, tudo isso atrapalha. Então, gera essa pressão por resultado. Falta de estrutura, eu não digo que é um motivo principal, mas é um desafio, entende? Dificuldades de acesso, distância entre academias e as escolas, falta de transporte público, a necessidade de conciliá-los. Nos Estados Unidos, você vê campos de futebol que parece estádio. Você olha assim, nossa, que clube é esse? Não, é uma escola pública. Entendeu? Então, tem
muito disso fora. Tem escolas que já tem um campo dentro, o ginásio dentro. É incrível. Né? Essa parte popular, investimentos em recursos, qualificados, mais que eu desse item aqui, o que é? Não é um material esportivo, não é infraestrutura, mas sim a profissionalização de treinadores. Isso é fundamental desse tópico. Entendeu? Exemplos de sucesso, aí vai falar alguma coisinha ali, do Messi, comparação da formação de atletas de Brasil e Europa. Estrutura e recurso, bem se fala, cultura esportiva, entende? Na Europa é muito mais consolidado, né? Sistema de treinamento. O sistema de treinamento europeu é mais estruturado. E também, qual é a outra palavra? Estruturado e... Organizado. Não, liguei ou não? Qual que era lá no início da aula? Estruturado e... Até o grilinho ali tocou ali. Disciplinado, professor? Abrangente. Está no início da aula. Estruturado e abrangente. Porque ele abrange um todo. Certo? Essa é a palavra base. Integração com profissionais, sistema de treinamento, já falamos, cultura esportiva, já falamos. Então, principalmente ao que tange essa questão, vocês têm que sempre estar ligados. Perspectivas futuras da formação, tecnologia, que é aquilo que nós temos que se adaptar no Brasil e ter acesso, né? Inclusão e diversidade, sustentabilidade, cooperação internacional, que é um negócio que ainda, né? Ainda muito difícil aqui para nós no Brasil. Né? Muito, 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 muito difícil. Não posso falar que é fácil, porque de fácil não tem nada. Entende? Eu vou colocar aqui já. Deixa eu pegar aqui. Quem quiser um certificado dessa aula, tá? Certificado bonito para colocar na parede lá, tá? Tá aqui. É muito bom, pessoal, porque uma coisa eu falo para vocês. Esse tempo atrás me pediram, um treinador, até coloquei no grupo, me pediram um treinador para Emirados Árabes, aí não tinha pessoal de inglês, me apareceu um professor e, cara, ele tinha tanto curso de aperfeiçoamento, tanto curso, que daí eu indiquei ele a outro clube aqui, porque ele não tinha o inglês, sabe? E acabou que ele fechou aqui perto de mim. Sabe? Fechou perto de mim aqui. E ele não teve muita oportunidade, mas tinha muita teoria, fez uma entrevista. Aquelas perguntas, lembra que eu falei para vocês? Foram feitas toda na entrevista dele. Entende? Sobre planejamento de treinamento, programação. Perguntaram para ele o que era força e intensidade, qual era a diferença, quais eram os níveis de formação no futebol. Perguntaram. Então, eu falo para vocês, tem que estar estudando. Tá? Então, quem quiser, tem aqui, vai ter esse material, essa aula vai ficar gravada e amanhã, tá, vai estar disponível, certo? Essa aula mais esse material que vocês viram hoje. Tá ok? Hoje reuniu aqui alguns alunos candidatos do nível 2, que sempre vai ter essas aulas aqui, mais o conteúdo digital. Mas eu convido vocês, professores, que estão aí, tá bem estruturado financeiramente, faça o nível superior, faça a faculdade de treinadores, tá? Quem puder, faça. Quer fazer o nível 2 agora? Faça, mas migra, tá? Porque tem um diploma de ensino superior com 1.600 horas, que não tem cátedra nenhuma no Brasil com a nossa formação. Pode buscar. Não tem nenhuma formação no Brasil igual a nossa, de nível superior e com 1.600 horas. Tá? Quem tem financeiro e tem um tempinho, faça. Não se ache velho, tá? Porque quem falar para mim que é velho, aí eu vou contar a história, que eu sou médico aos 50 anos de idade. Então, quem falar para mim que é velho, não tá por fora. Entende? Então, estudem, leiam, releiam. Amanhã essa aula vai estar disponível nesse link. Assista de novo, anote, mentalize da aplicabilidade. Lembre todas essas questões que vocês estudaram hoje, certo? No nível superior e nível 2, para que vocês possam ser diferenciados na carreira de vocês. Tá bom? Um segundinho que já vamos terminar, estamos chegando no horário. Professor Neudir
Neudir? Professor Neudir, gostaria de falar? Está com a mão levantada. Centro-direita, ali para o microfone. Desculpa, centro-esquerda. Gostaria de falar, professor Neudir? Liga o microfone. Aí, lado esquerdo aqui, professor Neudir, tem um microfoninho. Da esquerda para a direita, o primeiro. Como que eu faço para mim ter essa aula aí novamente? Eu coloquei o link ali, tá, professor? O link, depois você vai acessar o link ali, que é do certificado, que é a par, certo? E aí tem uma taxa ali simbólica, e amanhã essa aula entra, tá? Nesse link, mas o slide já está lá. Inclusive, o que eu estava mostrando aqui para você, professor, do sistema, que já está ali. A única coisa que entra amanhã é essa aula gravada, tá? Vocês vão poder assistir, Então, tá bom. certo? No nível 2, que eu acredito que é o professor está pleiteando, tem aula sobre ações ofensiva, defensiva, intensidade, volume, planilhamento, pedagogia. Vocês vão pegar um curso que nem uma formação de base tem no Brasil, tá bom? Tá ok. Professor Roberto Reis. Roberto. Professor, só uma dúvida ainda em relação à nossa aula prévia que tratamos da prova. Eu queria só saber, eu entendi que serão 2 delegados, essa divisão, para eu saber em qual grupo eu estarei, será colocada em um dos grupos aí de WhatsApp? Ah, tá, entendi. Obrigado. Sempre lá, tá ok? Obrigado. Professor Hilde. Professor Hilde. Boa noite, professores. Boa noite, professor. Boa noite, professores. Professor, só eu queria pedir para o senhor ali que eu não consegui enviar o trabalho do livro porque está fechado o grupo lá. Não, pode mandar para mim, professor. Eu enviei eu mandei lá igual na secretaria. Não, tá perfeito. Mandou para mim, tá bom? Perfeito. Não, perfeito, meu guri. Já mandei lá. Perfeito. Perfeito, obrigado. Professor Christian? Boa noite, professor. Eu tinha uma dúvida, mas acabou que a pergunta do professor Hilde já respondeu. A questão dos resumos, né, em PDF, aonde que eu enviava eles. Eu sempre enviando para aquele contato que eu tive de acesso com o professor ali, né? E as aulas que a gente está tendo no Zoom, eu estou fazendo o resumo também, e era necessário resumo Enviando dessas também. aulas? Isso, Tá. vai mandando também, tá? Tá, beleza. Esse Muito aí. obrigado aí. Tá bom, professores? Eu vou colocar lá no grupo de provas do nível superior, tá? Lá a questão dos delegados, tá? Repartir, lembre sempre de olhar a quantidade e não entrar. Tenha quantos? Já vou falar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Prova agosto. 38 na prova, então tem 36, né? Então, daí, separar aqui, eu vou colocar metade, vou colocar aí professor, equipe, eu já coloco aqui, tá? Então, professores, meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Só mais uma pergunta, professor. Certo, boa noite, professor Lidia. Eu estou entrando hoje, né, no curso, né? Eu acompanho as aulas iniciais da minha turma